Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus para todos os ibadianos de Bom Despacho, Engenho do Ribeiro e Moema. Deus em Cristo abençoe vocês. Sejam bem-vindos a essa noite, para nós iniciarmos mais uma aula abençoadíssima na presença do Senhor. Vamos chegando, Pastor Pedro, Deus abençoe mais uma vez nosso companheiro, Bruna, Faustino, que não nos abandona nunca, Carlos, vai chegando pessoal, nossos amigos aí, Deus abençoe. Claudirene, Deus abençoe, a paz do Senhor. A todos que vão chegando aí, tá bom? Aline, Daniel, Deus abençoe vocês no caminho de volta aí para casa, na viagem. Os que vão ouvir pelo rádio, pelo rádio do carro, né? Pelo som do carro. Os que vão ouvir o áudio, né? No som do carro, em casa. Os que vão assistir o vídeo depois. Deus abençoe vocês grandemente, tá bom, gente? Onde você for assistir esse vídeo ou ouvir esse áudio, que a bênção do Senhor te acompanhe. Em nome de Jesus, que você receba todas as bênçãos do céu na sua vida. Em nome de Jesus. Com muito louvor. E a gente vai adorando e glorificando a Jesus. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar. Deixa eu diminuir o ritmo aqui da nossa música. Essa música é muito grande, então a gente vai... Mas vamos glorificar Jesus, né? Isso. Muito bem. Boa noite a todos. Em nome de Jesus. Nós estamos felizes de ter vocês mais uma vez aqui, junto conosco. Tá bom, pessoal? Nós temos um assunto para encerrar, né? Que é a nossa aula do capítulo de número 5, da unidade 2, onde ficou faltando falar um pouquinho do templo, né? E agora sim o livro chegou para mim, tá? Esse é o nosso livro. Depois de 2 aulas com vocês aí, o nosso livro chegou. Devido a esses atrasos aí, mas deu tudo certo, Deus abençoou. E a gente está com o livro aqui hoje, tá bom, pessoal? E a gente vai ministrando com vocês aí, tá bom? Baseado nesse livro abençoadíssimo aqui. Então, pessoal, eu quero convidar vocês a abrir na página 123. Enquanto eu coloco o slide aqui, vocês me localizam aí na página 123. Deixa eu achar meu slide aqui, onde que ele está, para a gente já retornar. Nós falamos semana passada de Samuel, de Ruth, né? Falamos de muita gente boa aí, tá? Agora nós falamos de Salomão. Aliás, nós falamos aqui, deixa eu ver, ainda de Salomão não, nós falamos, deixa eu ver de quem nós falamos aqui. Deus abençoe, irmã Rosângela. Nós falamos aqui do capítulo 2, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu ver o que nós falamos aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, nós falamos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí sim, nós falamos do chamado, falamos de Salomão capítulo 3, 4, e agora sim, vamos falar do capítulo de número 5. Cadê você? Capítulo de número 5, tá aqui. O formoso templo de Salomão. Vamos juntos falar desse maravilhoso templo de Salomão. Deus abençoe o irmão Wilson, irmão Rosângela, que entrou conosco aí. Cada irmão que vai participar conosco, tá bom, gente? Vamos continuar orando para que libere logo aí, né? O mais rápido possível, ele possa liberar aí o nosso reencontro em Bom Despacho, as nossas aulas presenciais, né? Aqui em Divinópolis já voltou, na minha cidade também já voltou. Agora, né, tá faltando aí, nós vamos continuar orando a Deus para Deus nos dar vitória, tá bom? Bom, vamos falar de Salomão? Olha, é importante recordar que o desejo de edificar a casa para Deus nasceu no coração de Davi, tá? O pai de Salomão. Mas o Senhor, está dizendo no livro aí, na página 123, tá? Mas o Senhor proibiu porque ele havia derramado muito sangue inocente, tá? E participado de muitas guerras. Então o Senhor logo impediu que Davi
construísse o templo. Deus disse: Davi, sua mão tem muito sangue na sua mão, tem muito sangue, então você não vai construir. Mas isso não impediu Davi de financiar o templo, tá? Está registrado em 1 de Crônicas 22, 7 e 8, está no livro aí. E nada disso, mesmo Deus não permitindo Davi construir o templo, Davi não ficou impedido de financiar o templo, tá? No entanto, Davi teve a oportunidade de comandar os preparativos do magnífico templo, projeto que viria à existência através de seu filho Salomão. Por quê? Porque Salomão era tenro de idade, ele era novo, era jovem, e não entendia de construção, não entendia nada disso. Salomão era um menino e estava prestes a assumir um reinado meio que à força, né, meio que forçando a barra para que Adonias não tomasse o reino da mão de Davi, e agora ele vai assumir meio que no susto. Então Davi vai deixar tudo preparado para ele, Davi vai preparar esse templo, e é nisso que nós vamos frisar nessa noite, tá? Então aí na página da página 123 aí, nós vimos aí o desejo de Davi, tá? Davi desejou construir o templo e Deus não permitiu. Tá aí, irmãos, na página 123 e 124, um grande texto aí do capítulo 29 de 1 Crônicas, do versículo 10 a 19, você vai ver um grande texto aí, Deus falando com Davi que ele poderia financiar o templo, mas não construir, porque o templo do Senhor exigiria que não fosse uma pessoa como Davi que tivesse derramado tanto sangue, né? E não é o fato de Davi ter derramado sangue, é porque Davi era um homem de guerra, e agora Davi construiu o templo, então ficaria mal, né? As nações poderiam dizer: quem construiu o templo foi o sanguinário Davi é de guerra. Então, enfim, não é a praia de Davi, construção do templo, mas ele financiou, ele deixou tudo preparado para que Salomão assumisse, tá? Então na página 124, 125 aí você vai ver um monte de material que Davi vai fornecer para o templo, que Davi vai colocar à disposição, tá? Prata, bronze, ferro, ouro, enorme quantidade de joias, sacrificaram ao Senhor mil bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, tá? Então, quer dizer, muitos animais ele deixou para ser sacrificado, 1000 carneiros sacrificados, 1000 bezerros, 1000 cordeiros, tudo no mesmo dia. Então foi um negócio assim fenomenal a construção do templo. E Davi deixou tudo preparado. Então isso mostra para nós o que nós já havíamos falado lá na unidade 1, no capítulo 1. E no capítulo 2, quando nós falamos de Josué. Moisés não deixa liderança, né? Então Josué assume por Deus. E o próprio Josué depois também não deixa liderança, porque a Bíblia diz que ele morre, dá um conselho para o povo, né? Escolher a quem servir, aos deuses dos filisteus, dos amorreus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele dá essa palavra e morre. E não deixa liderança. E aí vem o livro do Juízes, aquele processo difícil, de muita tribulação para Israel. E agora, né, não tinha liderança, até que Samuel aparece e pega a rédea da coisa para tocar em frente, né? Mas Davi, diferente do que fizeram lá atrás, Davi deixou o seu filho para assumir o reino, mas também deixou tudo preparado. Então isso é uma visão de um bom líder, tá? Que deixa tudo preparado. Já no templo 5.2, nós vamos ter o templo e a visão geral, tá, pessoal? A visão geral. O livro é bastante grande, os assuntos são muito grandes, mas gostaria que vocês lessem em casa. Qual é a proposta, pessoal, de ler em casa? Pelo menos 10 a 15 ou 10 a 20 minutos por dia de leitura, né, você consegue vencer cada capítulo por semana. Então o ideal é que você faça, por exemplo, qual é o melhor horário para me ler? Tá? Eu sei, pessoal, que quando a gente chega do serviço, a gente quer ir para a cama, descansar, ir para o sofá, deitar, assistir televisão, parar tudo, né? Então qual que é o melhor horário para me ler? Se você levanta 6:30 da manhã, levante às 6, tá? A parte da manhã para você ler é muito mais produtivo, porque você vai ruminando aquilo o dia todo, aquela leitura, você vai ruminar aquilo o dia todo, tá? Então o melhor horário para se ler é de manhã, meia hora, 20 minutos, tá? Na hora do almoço também é um excelente horário para se ler, que você vai meditar naquilo a parte da tarde inteira, vai refrescar a sua cabeça, né? Tirar o foco do serviço um pouquinho para refrescar a cabeça, e à noite, se você conseguir. Mas o ideal é que você faça uma leitura de 10 a 20 minutos diária, para que você possa ler uma unidade por semana. Comece no sábado, vai pelo domingo e assim até a quinta-feira. Na quinta-feira você encerra a unidade, na sexta-feira você não leia, tá? Não leia na sexta-feira,
para que você possa chegar aqui na aula com a mente limpa, a mente esvaziada, vazia, né? Esvaziar-se a mente vazia, chega aqui na aula e vai receber as informações. Então o ideal é que você leia de sábado a quinta, e depois na sexta-feira você não faça leitura nenhuma, para você vir para a aula com a mente vazia e assim receber informações, tá bom? Então vamos lá. O assunto é grande, você precisa ler em casa, não dá para me ler aqui porque nós precisamos resumir, fazer uma unidade por aula. Então vamos lá. 5.2, página de número 125, o templo e visão geral do templo. Vamos dar uma geral nesse templo, vamos ver esse templo por dentro, tá? E aí a partir daí vai ter muitas gravuras no livro aí, muito interessante, tá? O templo de Salomão estava situado no Monte Moriá, tá? E em Jerusalém, que é aquele mesmo monte, tá? O Monte Moriá de Abraão lá. Apesar de sua estrutura ser semelhante à do tabernáculo edificado por Moisés no deserto, tinha o dobro do tamanho e foi edificado com pedras lascadas. Tudo importação de Salomão também. Davi deixou herança, Davi deixou alguns materiais, mas Salomão exportou muito material dos países vizinhos, até de navio. Ele exportou para que pudesse, né, esse templo ser erguido. Então aí na página 129, deixa eu ver, eu estou com um slide aqui que tem a imagem do templo, e no livro não veio a imagem do templo, tá? A visão detalhada. O templo ele tinha aí 3 andares, tá, pessoal? Ele tinha 3 andares, a altura de 3 andares, e uma torre na entrada. Era coisa linda. Depois eu vou salvar a foto aqui do templo, que está no meu slide aqui, que não está no livro, e vou colocar no grupo para vocês, tá? Eu vou salvar aqui no slide, vou fazer a foto aqui, vou mandar para vocês verem a repartição do templo, como é que era a estrutura interna do templo. É uma coisa linda, tá? É claro que cada coisa do templo a gente fala detalhadamente, existem vários livros, tá? Que falam detalhadamente, ô palavra difícil, né? Detalhadamente de cada item do templo, que nós vamos falar aqui, resumidamente, mas você pode aí adquirir livros que falam do estudo, né, sobre o templo, que é uma coisa fantástica. Então o templo, você já chegava no pátio, você já deparava com a bacia de água, né, ou a fonte de água que a gente fala, ou a bacia, e do lado dela a fonte e várias bacias de água para se lavar. Depois você tinha o altar do incenso, né, do sacrifício, melhor dizendo, o altar do sacrifício que era feito fora dos salões, fora do templo, tá, mesmo no pátio, por causa da fumaça, do mau cheiro dos animais, do sangue. Aí fazia todo o processo de limpeza ali fora, tá? E depois levava lá para o lixo que sobrava, os restos mortais que sobravam, era descartado fora da cidade, e o restante ficava no que era sacrificado, era queimado ali fora. O que se levava para dentro do templo? O sangue, tá? Enchia a taça e levava o sangue, e ali no átrio do templo você adorava, você fazia ali mais um processo, e depois dava o sangue na mão do sumo sacerdote, ali no átrio ele orava por você, e depois o sangue na mão do sumo sacerdote, ele entrava dentro do Santo dos Santos, né, no Santíssimo Lugar, ungia as 4 pontas, né, do altar que estava lá, da Arca da Aliança, e ali ele fumaçava tudo e recebia a presença do Senhor atrás do véu. O sumo sacerdote era o único que podia entrar. Mas depois eu vou mandar a foto para vocês verem aí o tanto que é interessante, tá? A visão geral do templo aí. Então vamos ver o templo, a visão detalhada, tá? Não tem aí, mas eu vou colocar para vocês aí, tá? Eu contei aqui a visão geral do templo, então você pode imaginar, entra num pátio, de um lado uma fonte de água com várias tanques do lado, né, vamos dizer assim, do lado esquerdo, do lado direito ficava o sacrifício, o altar do sacrifício, era um altar grande, ficava fogo aceso ali, queimava todo, era sacrifício o dia inteiro ali, tá? Não era só um sacerdote, eram vários sacerdotes e o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um. Os demais levitas eram sacerdotes e ficavam ali sacrificando o dia todo. Então o templo era muito movimentado, tá? E lá dentro tinha lá as suas partes de adoração, essa é a visão geral. Mas nós vamos falar da parte detalhada do templo para que vocês possam entender. Então Jerusalém, né, eu falei que o templo ficava em Jerusalém, no Monte Moriá, possuía centenas de côvados, tá? Centenas de côvados ele possuía de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Então ele tinha 20 de largura e 30 de altura, tá? Foi chamado de Casa de Deus. Ele tinha 20 de largura, 20 metros de largura
e 30 de altura. Para vocês terem ideia a altura do templo, eu sempre uso o tamanho da cortina, que a cortina do templo era interessantíssima, porque ela media 9 metros de altura, não, 18 metros de altura a cortina tinha do templo, 18 metros de altura. E para enrolar o linho, né, para fazer a cortina, para enrolar os linhos, era necessário as juntas de boi. Então esticou lá os tecidos e foi enrolando até fazer a cortina. É um negócio fantástico, né? Isso aqui não era 20 de largura e 30 de altura. Foi chamado de Casa de Deus, tá? Em alguns livros, crônicas, Êxodo, você vai ver lá Casa de Deus, Casa do Senhor, Santo Templo, tá? Você vai encontrar esses nomes aí, como Santo Templo. Você vai encontrar santuário, templo e oráculo, tá? Palácio, templo de Deus, tá? Templo do Senhor, dentre outros, conforme as referências aí na página 126, pessoal. Tá? Na página 126 vai aparecer as referências aí do local e das medidas do templo. Então, essa é a visão que nós temos aí do início do templo, tá? Discorrendo sobre essa estrutura da suntuosa construção, comentam Dr. Kerson, que eu falei da hermenêutica aqui, o Dr. Franz e alguns outros teólogos aqui, eles comentam dizendo o seguinte: os versículos 2 a 10 de 2 de Crônicas 3 aí, descreve a estrutura básica do prédio. Era retangular e estava alinhado no eixo leste-oeste. A parte principal do prédio, formada pelo lugar santo e pelo Santo dos Santos, media aproximadamente 27 metros de comprimento, tá? 9 metros de altura. Eu falei aqui a cortina 18 metros, mas é 9 metros, tá? Eu falei 9 metros primeiro, mas fiquei assim, 18, mas é 9 metros de altura. E 13,5 metros de altura. Deixa eu voltar aqui. Aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. Isso é o Santo dos Santos, tá? O pórtico, então, melhor corrigindo aqui, a cortina tinha 18 metros, isso mesmo. O pórtico ou átrio era da mesma largura do restante do prédio e acrescentava 4,5 metros e meio ao seu comprimento. 3 andares de sala foram construídos do lado de fora, em torno do prédio, tá? Com exceção do pórtico, e mediam mediante metade a sua altura própria do teto. Essas salas tinham sua própria entrada pelo lado sul e tinham ligação com o interior do teto. A finalidade dessas salas externas não é apresentada, mas provavelmente existia uma guarda de vestimentas de certas ofertas. Era como se fosse uma espécie de uma tesouraria, tá? A luz entrava no templo pelas janelas, que devem ter sido colocadas na metade superior das paredes, acima da altura das salas externas. O prédio possuía teto feito de vigas e pranchas de cedro. Então, pessoal, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Salomão. É por isso que eu não fui ainda em São Paulo, lá no Brás, para ver o Templo de Salomão da Igreja Universal, mas eu quero, se eu tiver a oportunidade de passar por lá, eu vou visitar o Templo de Salomão da Igreja Universal para a gente conhecer, porque isso é história, né? Mas o Templo de Salomão é uma coisa fantástica, nem se compara ao que está lá em São Paulo, né? Nem se compara aos demais. E é uma construção única, tá? Depois que Nabucodonosor derrubou ela, ninguém nunca mais fez outro templo tão bonito e belo como o de Salomão, tá bom, pessoal? Então tá aí as medidas dele. Por que eu tenho que saber as medidas? Porque se você for ensinar sobre o templo, é necessário que você fale um pouquinho das medidas dele, tá bom? As portas para o santuário e o lugar santíssimo. Vamos falar disso aqui na página 127. As portas que acessavam o santuário eram feitas de madeiras de cipreste, e seus batentes eram feitos de oliveira. Só madeira nobre, tá, pessoal? Só madeira nobre, não tinha madeira pinos, né? MDF, não. É madeiras nobres, tá? Tudo nobre. Se você prestar hoje um metro dessas madeiras, são caríssimos, 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 tá? Pra você ter ideia, um metro cúbico de cedro aqui na nossa cidade tá valendo aí R$1.800 para cima, tá? Um metro cúbico, tá? Então, pessoal, era um negócio fantástico. As dobradiças, assim como as portas, foram revestidas de ouro. Então tinha ouro nas portas. Eram articuláveis com folhas duplas e ornamentadas com flores abertas, palmeiras e também 2 querubins, os querubins, né, que ficavam na ponta lá do altar, tá? E na porta também. O véu do templo era feito de linho fino com as cores azul, púrpura e carmesim. Não dá para mim falar sobre o significado dessas cores aqui, porque o nosso tempo é muito corrido aqui. Mas
cada cor dessa aqui significa algo sobre Jesus, tá, pessoal? Cada cor. Nele foram desenhados querubins que aludem à presença e majestade de Deus. O simbolismo do véu é algo digno de ser observado. Preste atenção, página 128. O linho faz referência ao Senhor justo e aos atos de justiça dos santos. Tá? O linho simboliza a justiça. Quando você vê a mãe de Jesus, Maria, dar a Jesus uma veste, uma túnica de linho sem costura de alto a baixo, ela estava falando de justiça, falava de caráter unificado, caráter sem mácula, sem mancha, sem retalhos. Tá? A veste de Jesus no Novo Testamento que a mãe dele deu para ele. Um linho sem costura de alto a baixo. Não podia ter costura porque simbolizava o caráter de Jesus unificado, sem mácula, sem mancha, sem rasgo, sem ruptura, tá? Enfim, e representava a justiça de Deus. Em se tratando das cores, o azul representa a cor do céu, de onde veio o Salvador, o nosso sumo sacerdote, Hebreus 7,26. A púrpura traz a memória das vestes tão comuns de ser usada pelos reis nos tempos antigos, ao passo que o carmesim retrata o sacrifício, o derramamento de sangue, do precioso sangue do Cordeiro Imaculado, Jesus para a remissão dos pecados. Então, se você for ministrar sobre o templo, só essas três primeiras cores aqui já dá uma grande mensagem, tá? Porque essas cores aqui são cores que foram colocadas lá propositalmente, tá, pessoal? Propositalmente. Bom, vamos continuar falando aqui. Estude em casa aí sobre as cores, tá bom, pessoal? Procure os livros aí. O pátio do templo possuía dois pátios, o dos sacerdotes, ou o pátio interno, tá lá o registro aí de 2 Crônicas 4:9, 1 de Reis 6:36, e o chamado pátio principal, ou pátio externo, destinado aos israelitas, que é onde acontecia a muvuca toda ali, que é nesse pátio externo que lá no templo de Herodes, né, lá no Novo Testamento, Jesus entra no pátio externo e tem gente vendendo galinha, vendendo pombo, vendendo gado, vendendo tudo, né? Vendendo tudo que você pensar. Esse povo estava vendendo no pátio externo. Foi lá que Jesus chegou, derrubando tudo, expulsando esse povo, espantando a população e pedindo para limpar, né, ao templo, porque o templo não era lugar de comércio, tá? Então é esse chamado, tinha dois pátios, o pátio interno e o pátio externo. O pátio interno era onde os sacerdotes faziam. Depois eu vou mandar foto para vocês verem aí, tá bom? O mobiliário do templo de Salomão. Vamos falar do mobiliário, gente. É um negócio fantástico, tá? Depois eu vou mandar a foto para vocês verem aí. O altar de bronze. Vamos falar do altar de bronze, tá? Olha aqui o mobiliário. Algumas peças do templo não diferem das encontradas no tabernáculo de Moisés. O altar de bronze, o mar de bronze, o altar de incenso, candelabro, a arca da aliança. Lembra que eu falei na hermenêutica sobre o Apocalipse? Não é escatologia, não estou falando de escatologia. Estou falando de Apocalipse. Há uma diferença, estudar Apocalipse e estudar Apocalipse com os olhos de escatologia, tá, gente? Por que há uma diferença? Porque a escatologia eu vou pegar Daniel, Zacarias, Mateus, Apocalipse e vou preparar um texto escatológico, uma hermenêutica escatológica. No livro de Apocalipse eu tenho várias referências, eu tenho uma doutrina, eu tenho uma teologia apocalíptica ali, tá? E quando você olha para o livro de Apocalipse, essa teologia apocalíptica, você vai encontrar elementos do templo de Moisés, do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão no Apocalipse. Então o Apocalipse tem tudo a ver com o templo e com o tabernáculo de Moisés, tá, pessoal? Então vamos lá. Tem lá candelabro, arca da aliança, tá? No entanto, algumas diferenças são evidenciadas e dignas de observar. 10 pisos de água no pátio do templo e no lugar santo estavam dispostos 10 candelabros de ouro e 10 mesas dos pães. Então era um negócio assim gigantesco, tá? Gigantesco. O altar era de bronze, onde se queimava, né, o altar realizava 5 ofertas descritas no Levítico, de 1 a 7. Quando o templo foi consagrado, muitos sacrifícios e ofertas foram realizados nele, 2 de Crônicas 7. Tá? Possuía 10 côvados de altura, 20 de largura e 20 de comprimento. Chifres ou pontas foram colocados em cada lado do altar. Está aí a figura do altar na página 129, tá, pessoal? A simbologia do altar é rica nas escrituras. No templo significa o primeiro passo da aproximação do Senhor, tá? Que é o altar. Toda pessoa que aceita Jesus, ela vai encontrar Jesus aonde? No altar. É o primeiro encontro com a remissão que o homem tem. Ó, pastor Pedro, olha a mensagem aí, ó. O primeiro encontro que o homem tem com Deus é no altar, tá? Lembra daquele hino que fala assim, quando tu deixares no altar? Eu tenho até na harpa esse hino, né?
em fervente oração, quando tudo deixares no altar, é o altar. Então o primeiro encontro do ser humano com Deus é no altar. E o altar simbolizava isso, tá? O primeiro contato com a remissão é o altar. Lá no altar você tem que deixar tudo, tá, irmãos? Não pode passar, eu preciso passar do altar para frente, eu preciso avançar. Então deixa tudo no altar e avance, tá? Se levar alguma coisa consigo depois do altar, você não vai conseguir prosperar. Então tem que voltar, então o que eu tenho que fazer? Tem que voltar lá no altar, tá? Deixa o pecado lá, deixa a maldição no altar e começa uma vida nova, dali para frente, tá bom, pessoal? Essa é a mensagem do altar, uma coisa maravilhosa, né? Uma teologia fantástica. No templo significa o primeiro passo de aproximação do Senhor Deus, já que o derramamento de sangue, de maneira substitutiva, permitia ao ser humano chegar-se diante dele. Então, ao passo que o homem, o israelita, não podia entrar no Santo dos Santos, era no altar que ele tinha um contato com Deus. Dali para frente ele não passava. O sacerdote levava a taça cheia de sangue e levava para o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. Tá? Hoje é diferente. Nós chegamos ao altar. Onde é o nosso altar? A cruz. Tá? A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo é o nosso altar. Qual que é a diferença do Antigo com o Novo Testamento? É que no Antigo Testamento eu só ficava no altar. Não tinha acesso a mais nada. Né? Só o sacerdote para frente. Agora, e no Novo Testamento eu tenho acesso ao altar, que é a cruz. Tá? E além disso, eu tenho acesso ao Santíssimo Lugar, que é a presença de Deus. Tá, pessoal? Então, hoje o nosso privilégio é maior que o dos israelitas. Glória seja dada a Jesus por isso, né? O Mar de Bronze. Vamos ver esse Mar de Bronze aqui, que era uma pia, né? Vamos dizer assim, um tanque. Vamos nem dizer uma pia, um tanque grande, cheio de água. E ele aí era feito de bronze, contendo água, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Tá? Antes de se ministrarem as ofertas do altar. Então tinha uma higiene a ser feita. Tá? Era muito sacrifício, então tinha que fazer a higiene. E aí era feito assim, fazia um sacrifício, corria lá, lavava os pés e lavava a mão. Isso era o dia inteiro. Tá? E a água trocando constantemente ali. Tá? Media aproximadamente 2,25 metros de altura e 4 metros de diâmetro. 4,5 metros. Tinha a sua borda em formato de curva, semelhante a um cálice da parte interna. Né? E na parte interna, fileiras de frutos ornamentados. Mesmo vazio, o Mar de Bronze era pesado e comportava entre 40 e 60 mil litros de água. Entre 40 a 60 mil litros de água, quase 60 caixas d'água junto. Né? Então era um negócio assim, um tanque enorme. E estava sustentado sobre 12 bois disposto em 4 grupos com 3 bois cada. Olhando para os pontos cardeais, a figura do boi representa a força e fertilidade. Sendo 12 bois simbolizavam cada tribo de Israel. Então tá vendo aí, irmãos? Cada boi simbolizava uma tribo, 3 apontando para o norte, 3 apontando para o sul, 3 leste, 3 oeste, os pontos cardeais, indicando que a bênção do Senhor e a fertilidade de Deus, né, que a riqueza da terra, estaria disposta nos 4 cantos de Israel. Tanto o Salomão fez uma oração lá no livro de Cantares, capítulo 4, se não me falha a memória, o capítulo 2, verso 4, ele ora dizendo assim: assopra vento sul, venha vento norte, assopra sobre o nosso jardim, esta é a noiva do Senhor. Então olha para você ver que coisa, Deus, diferente dos outros deuses pagãos que tinha que provocar, né, a promiscuidade deles para eles derramar chuva sobre a terra e não derramava nada porque era Deus falso, né? Deus então dá a Israel esse direito, dizendo: olha, vocês serão férteis se obedecerem e se lavarem nessa água. E aí, irmão, entra Jesus de novo, a água da vida. Quem lava-se no tanque da vida, no batismo, na água da vida, Jesus, pode ter certeza que terá uma vida abençoada, fértil, abençoada na presença de Deus aí, tá bom, pessoal? Então, olha quanta coisa que nós estamos vendo aí do tempo, quanta coisa boa. As pias de bronze, vamos falar das pias aí. Está aí na página 130 o retrato da pia do Mar de Bronze, e embaixo a pia, tá? As pias de bronze, tá? No tempo só havia 10 pias, que eu disse para vocês, todas as mesmas peças, medindo mesmo tamanho, dispostas ao lado norte e sul, do mar de fundição, tá? Que eu falei agora há pouco. O objetivo das pias era lavar o sacrifício, antes de serem ofertado no altar de bronze. Então não pegava o sacrifício, já derramava lá com sangue, não. Tinha que lavar, irmão. Irmãos, era um processo o dia inteiro esse negócio, irmão. Sacrificar o dia todo ali. Era um processo enorme. E infelizmente tem pessoas que querem chegar na igreja hoje de qualquer jeito, quer chegar na igreja hoje, já é chegar e vão entrar no movimento. Não é assim, irmão. Antigamente tinha todo um processo
até chegar no altar, tinha todo um processo. Você não entrava no altar assim de qualquer jeito, você tinha um processo, e da mesma forma tem que ser nos dias de hoje, tá bom? Deus abençoe o pessoal que chegando conosco aí, tá? A Luciene passou por aqui, o Amaral tá chegando, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos lá no pórtico, gente. Pórtico das colunas, de Jaquim e Boaz, que é o nome das duas classes da escola dominical nossa aqui de Divinópolis. Olha lá. O pórtico tinha, na página 131 aí, ó, o pórtico tinha 20 côvados de comprimento, ou seja, 10 côvados de extensão e 20 côvados de altura. Era feito de tábua de cedro, revestido com ouro. Tá? O pórtico é essa entrada aí, tá, pessoal? Essa entrada, essas colunas aí. Duas colunas de bronze polido e reluzente, com 12 côvados de circunferência e 18 côvados de altura, sustentavam o pórtico. Capitéis e taças, totalizando cerca de 5 côvados, cobriam o topo das colunas. Olha aí, que eram adornadas com redes, correntes, elos entrelaçados, romãs e lírios. Aí vem o significado da palavra Jaquim. Ele estabelecerá, tá? Que é uma coluna. A coluna da direita era chamada Jaquim. Ele estabelecerá. E a coluna da esquerda, Boaz. Nele está a força. A presença e o poderio de Yahvé eram constantemente lembrados através dessa coluna. Então quem chegava, se você ler o Salmo das Romagens, Salmo 120 ao Salmo 134, no Salmo 133 e o Salmo 134, você vai ver a alegria do povo entrar no templo e dar de cara com esse pórtico aqui, com essa entrada. Lá no livro dos profetas nós vamos falar sobre a Babilônia e nós vamos falar lá sobre a entrada da deusa Isha da Babilônia. Por que Deus mandou fazer essa entrada aqui? Porque os deuses pagãos, os templos dos deuses pagãos eram feitos assim com ornamentação bonita na frente. Então tinha o seu significado. E aqui não, aqui Deus falou assim, põe 2 colunas. Porque diferente dos outros deuses que tem uma entrada com a foto dos deuses, aqui não, vai ter 2 colunas para representar que Deus estabelecerá Israel e Deus, tá? E nele está a sua força, tá, irmãos? Então o pórtico se já entrava no templo, já tinha essa noção de grandeza, de poder de Deus. Irmãos, era um negócio fantástico, era entrar e sentir realmente a presença de Deus, tá bom? Os candelabros de ouro, na página 131, para quem está chegando agora, tá aí todas as referências, leia aí todas as referências, estude esse livro, gente, é muito gostoso ele, tá? No templo de Salomão foram colocados 10 candelabros no lugar santo, semelhantes ao candelabro do tabernáculo mosaico. Eram feitos de ouro, ornamentados com botões, flores e amêndoas. Tá? Cada coisa dessa aí tem um significado. As 70 lâmpadas, 7 em cada candelabro, eram douradas e diariamente seus pavios eram aparados. Tá? Sua cinza retirada e o azeite era trazido logo pela manhã para que se mantivesse abastecido ao longo do dia. Então essas luzes ficavam acesas o dia inteiro, a noite inteira. Não se apaga o pavio que se fumega. Ah, eu cheguei aqui e está um pavio fumegando, só um pouquinho, não tem fogo não, mas está só um cisquinho. Não apaga, não pode apagar, tem que assoprar nele. E aí dá uma mensagem pentecostal para nós aí, pessoal. Tá? Não se apagará o pavio que se fumega, acho que Isaías 42, né? Não, 43, não se apagará o pavio que se fumega, nem a cana quebrada, um negócio assim. Então não pode se apagar o pavio, mesmo que o pavio que hoje representa a gente, nos representa, mesmo que nós estejamos fracos na fé por um instante, ninguém pode chegar perto da gente e nos apagar, tá? Porque qualquer hora dessa o Espírito Santo sopra sobre nós e a gente é renovado. Então tem dia que a gente chega na igreja igual um pavio apagado, uma brasa, né? Aí o Espírito Santo tem que pegar e chacoalhar assim e acende o fogo de novo. Então era assim o candelabro, para mostrar que Deus estava com eles dia e noite, tá, pessoal? Dia e noite. Utilizavam-se de tenazes para transportar o fogo, tá? Pegava lá a tenaz, pegava, acendia na ponta e levava para acender o fogo, tá? E era desse jeito, pessoal, tá? Para acender o fogo até o altar. Então, o fogo do altar não podia ser aceso lá fora, não. Tinha que ir lá no santo, lá no candelabro, lá dentro do templo, e pegar com a tenaz a brasa, o fogo, e levar até lá fora no altar. Daí o anjo falar com Isaías, né? Isaías, eu não sou bom de língua, não sei falar. O anjo foi lá no templo e falou, peraí, pegou uma brasa, colocou na boca dele, falou, agora fala, sua boca está purificada, porque a brasa do templo era pura, tá, gente? Era pura, não tinha mistura, era própria para aquilo. Então, irmãos, é uma pureza, é um simbolismo, é uma teologia maravilhosa o templo de Salomão, e dá para a gente sonhar, dá para a gente pregar, dá para a gente estudar isso aqui, porque realmente foi construído para
presença de Deus se manifestar. Foi tudo calculadamente construído, milimetricamente construído para Deus visitar aquele lugar. Tinha que ser o melhor, né? Mesa dos pães, nós estamos aí, gente. Vamos acelerar aqui por causa do nosso tempo. Mesa dos pães da presença, tá? Tá na página 132 aí, a mesa dos pães, que eram 10 mesas feitas de ouro puro. Um peso, irmão, carregar essa mesa, né? Queria ver alguma irmã arrastar essa mesa aí. As irmãs que gostam de arrastar os móveis aí, queria ver arrastar essas 10 mesas de ouro, mas não sai do lugar nem se quisesse, né? Ninguém dá conta de tirar isso do lugar, conforme o padrão dado pelo Senhor. Lembra que eu falei que o altar, o tabernáculo de Moisés é o padrão que existe no céu? Lá no céu tem um tabernáculo, o de Moisés é a imitação dele, a cópia dele. O templo também, né? Salomão é também a cópia desse tabernáculo, uma coisa fantástica. Tudo modelo celestial, tá? Sobre cada mesa eram colocados 12 pães, simbolizando as 12 tribos. Situava-se num lugar santo, 5 em cada lado dele. Somente os sacerdotes podiam se alimentar dos pães que deveriam ser trocados no 7º dia. Foi aí que os filhos de Eli, né, lá naquele episódio atrás, fazia, tá? E eles queimavam a gordura, o povo levava o sacrifício, eles comiam desse pão sem autorização. Comia do sacrifício, pegava a melhor parte do sacrifício, aí Deus puniu eles. Então isso aqui é algo muito sério, tá, gente? É algo muito sério. Deus abençoe Martins que está entrando conosco aí, tá bom? Seja bem-vindo. Então isso é algo muito sério, tá? Não podia tocar naquilo que era sagrado, né? Então não pode, tá, gente? Não pode. Então vamos lá. O altar do incenso. Aí você vai ter aí na página 133 o altar, aqui no slide tem a figura. O altar do incenso, gente, era para o sumo sacerdote, tá? Era incenso. Incenso. É tacar fogo nisso aí e fumaçar o Santo dos Santos, a ponto dele não enxergar nada. Por quê? Porque ele ia receber a visita do Senhor, então ele não podia ver, tá? Como é que ele não ia garantir que ele não veria o movimento de Deus ali? A fumaça. Hoje, essa fumaça foi espantada, não existe mais essa fumaça do incenso, para se cumprir o Salmo 141. Suba minha oração perante a tua face, né, como incenso. Tá? Então hoje, lá no Antigo Testamento, o incenso tampava, a fumaça tampava, e o sacerdote só conseguia muito cegamente colocar a mão na ponta do altar e colocar sangue e embora. Agora não, agora nós temos a visão. Antigamente era obscuro, agora nós temos a visão, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, tá, gente? Capítulo 2 e 3, nós temos a visão, tá, plena daquilo que Deus nos reservou. Tá? Então esse aí é o lugar, o altar do incenso, tá? Que era de ouro, o altar, e o altar de cedro. Era feito de madeira de acácia, revestido com ouro e media um côvado. Tá? Eu morei em Mato Grosso do Sul, lá tem a Igreja Universal do Reino de Deus, o templo central, né, estadual, e eu fui lá visitar, porque lá tem a Arca da Aliança, revestida de ouro. E eu fui lá ver isso aí, irmãos. E eles fizeram com a mesma medida, o mesmo jeito, né, que a gente imagina aqui, está no livro, as figuras e tudo, a Igreja Universal fez lá, e eu fui lá visitar o templo da Universal em Mato Grosso do Sul, que é o templo regional, e conheci lá a Arca da Aliança, uma coisa linda, enorme, e eu cheguei lá e fiquei imaginando, né, aquele enorme daquele templo regional lá, estadual, né, o templo estadual da Universal, e eu fiquei imaginando aquela arca daquele tamanho, falei, meu Deus, que coisa fantástica, né? Os ingredientes que tinha dentro da arca compunham o incenso, devem ser os mesmos estabelecidos por Moisés em Êxodo 30, gálbano, nixa, tu és gálbano, nixa, orax, um monte de perfume, perfumaria, coisa fina, tá, gente? Pra você ter ideia, o gálbano, para se extrair o perfume do gálbano, tinha que amassar, triturar. Já falei isso para vocês aqui, né? Depois de amassar, triturar, virei a ti, Êxodo 30, né? Verso 3 aí, tinha que amassar o gálbano, triturar, para arrancar um pouquinho de essência. Então geralmente essas essências aqui eram muito caras, era vendido para os reis, e tinha que levar lá para o altar, tá? Estoraque, ônica, gálbano, incenso puro e sal. Diariamente os sacerdotes deveriam fazer o uso do incenso nas suas ministrações. O incenso cheirava muito gostoso pelo jeito aqui, né? É um cheiro assim muito gostoso. Então tinha que ser agradável, né? Lá fora um cheiro de animal morto, mas aqui dentro, né? Lembra que eu falei lá fora? Por que lá fora cheirava animal morto? Porque está no altar. Chega cheio de pecado e cheio de imundícia, mau cheiro. Passou do altar para dentro, irmão, tá limpinho.
altar, sacrificou, foi no mar de bronze, se banhou, nas pias se lavou, entrou no templo, tá limpo, tá cheiroso. Entrou no Santo dos Santos, tem que estar cheiroso, tem que estar um ambiente agradável. Isso fala da salvação, tá, pessoal? Fala da salvação, onde nós entramos na igreja cheio de pecado e depois que nós encontramos Jesus, nós agora nos tornamos com o cheiro de Cristo, tá? O apóstolo Paulo escreveu isso, tá, pessoal? Arca da Aliança. Vamos falar da Arca da Aliança aqui. Vocês já conhecem, o modelo foi dado pelo Senhor a Moisés, sendo uma caixa de madeira no formato retangular, revestido de ouro. Era moldurada, tá? Eu falei aqui do altar do incenso, né? Eu vou falar da Arca da Aliança. Está na página 133. A Arca da Aliança eu falei para vocês agora que da de Mato Grosso que eu fui, Mato Grosso do Sul, tá? E vi lá. Sobre a cobertura ou tampa da arca estavam 2 querubins, que tinha que ser ungido aí o sangue neles, tá? Feitos de madeira de oliveira, revestido de ouro, tá? Dentro da arca estavam as tábuas da lei de Moisés, o pote contendo o maná de Êxodo 16 e a vara florescida de Arão. Estava lá, não podia remover isso lá. Tá? Quando chegou ao tempo de Salomão, a arca continha apenas as 2 tábuas da lei. O pão já sumiu e a vara de Arão os filisteus carregou. Só sobrou então as tábuas da lei. Tá? Se perderam. E aí, pessoal, o altar aqui tinha os querubins com a asa aberta sobre o altar assim, simbolizando os querubins guarda. Na angelologia, os querubins são os guardadores, tá? Os querubins são os guardadores da presença de Deus, da justiça de Deus, tá? Então você vai ver o querubins aparecer lá em Isaías, 6 asas assim, abertas e 2 assim, porque são os guardadores da santidade de Deus. Então, pessoal, não mexe com o querubim não, deixa os querubins quietinhos lá, fazendo o serviço deles, tá? E por último, para a gente encerrar, né, o sacerdote, que tem aí a figura dele, tá? Os levitas foram escolhidos, tá, para fazer serviço. No tempo se dava em turnos, conforme registro de Crônicas 23, 1 a 32, os levitas foram contados de 30 anos para cima e chegaram a 30 anos para cima e chegaram a 38 mil levitas para fazer esse serviço aí. Era muita gente, era muita gente. A divisão foi feita pela seguinte forma: 24 mil ficaram com o ofício de supervisão, 6 mil eram escribas e juízes, 4 mil eram músicos e outros 4 mil porteiros. E aí o pessoal fica brigando na igreja para quem vai ser porteiro. Escalou lá o diácono para porteiro, ele não quer ir para portaria. Irmão, lá tinha 4 mil. Imagina a fila de um negócio desse, né? Imagina você pegar uma escala agora para ficar na portaria hoje. Imagina daqui quanto tempo você ia voltar a ficar na portaria. Era um privilégio servir na casa do Senhor, tá? 4 mil porteiros, né? Não ia faltar diácono nunca nessa igreja, né? Os levitas aqui eram diáconos na época, tá? Davi os dividiu em grupos descendentes de Gerson, de Coate e de Merari, tá? O Coate e de Merari. Os sacerdotes também foram divididos em grupos da descendência de Eliezer e Itamar, para que atirasse Eliezer de uma vez por todas aqui, vai aparecer, e assim depois vai sair o sacerdote da mão aí da família de Eli, tá, pessoal? Então tá aí a mitra, o peitoral, que eram as 12 pedras, né? O cinto, o efode, ficar na mão para balançar o incenso, tá? O incensário, né? O efode aqui. Aqui o incensário na mão dele, o efode ficava abaixo da cintura, o manto e a túnica, e o sumo sacerdote, tá? Que usava até embaixo aqui, cobrindo os pés, tá? O sumo sacerdote, essa é a figura dele. Então, pessoal, a diferença do sacerdote com o sumo sacerdote, que o sacerdote usava uma veste de linho, porém usava a mitra, usava o cinto e a veste. Já o sumo sacerdote tinha as pedras de Urim e Tumim e usava essas pedras aí, né, essas no peitos aí e tudo mais, tá, pessoal? Então tá aí as vestes, cada detalhe dessa veste aí é um significado bíblico, você pode estudar e vai dar certo aí, tá bom? Pra gente encerrar o templo, olha aí, tá? É a figura do sumo sacerdote aí. No peito tinha as 12 pedras e no lado aí tinha uma pedra grande. Do lado esquerdo o Tumim e do lado direito o Urim, tá? Eu vou falar a cor para você, ó. A túnica azul do sumo sacerdote tinha que ser azul, representando a cor do céu lá. A túnica branca por baixo, tá? E, enfim, era um negócio assim, até bonito de ver, né? Até bonito de ver. Mas vamos lá, dedicação do templo. A dedicação do templo ocorreu durante a festa dos tabernáculos
E os detalhes que são descritos mostram a grandeza do significado deste momento para todo Israel. Você pode ler 2 de Crônicas, capítulo 6 e o capítulo 7. Capítulo 6, Salomão faz uma oração dizendo: Senhor, se o teu povo que se chama pelo teu nome, se vier esse tempo e se humilhar, se orar, se converter do seu mau caminho, buscar a tua face, ouve a oração deles do céu, abençoa a terra deles. Se o estrangeiro vier, abençoa a terra dele, deixa ele. E aí Salomão faz uma oração. No capítulo 7, Deus responde: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus, abençoarei sua terra e tal. E meus ouvidos e meus olhos nunca sairão deste lugar. Tá? Então é um capítulo 6 e capítulo 7 de 2 Crônicas faz essa narração da dedicação do templo. É uma coisa linda. Gente, e não dá para me falar aqui por causa do tempo, mas a consagração do templo foi uma coisa linda, maravilhosa. Tá? A Bíblia conta que Deus visitou. Quando o coral de Coate começou a cantar, e os levitas, junto com o coral, começou a cantar, eles louvavam a Deus. E a Bíblia diz que Deus gostou tanto do louvor, recebeu tanta adoração naquele dia, que Deus desceu sobre o acampamento, ficou em cima, a nuvem, eles viram a nuvem em cima, tá? E aí eles continuaram cantando e consagrando e louvando a Deus, e sacrifício em cima de sacrifício, e adoração em cima de adoração. Aí Deus gostou do negócio, e a Bíblia diz que a nuvem desce e entra dentro do templo, de modo que 10 dias de festa, né? E foi do tabernáculo, e foi um negócio lindo, tá? E se você ler a história, você vai se emocionar, esse capítulo 6 e 7 de 2 Crônicas, você vai se emocionar, porque é linda realmente a dedicação do templo, e Deus visitou aquele lugar como Ele nos visita hoje, quando Ele nos batiza no Espírito Santo, quando Ele nos renova através de Jesus, e aí a gente recebe a bênção. Tá bom, pessoal? Bom, encerrando o capítulo 5 que ficou faltando, agora vamos para a unidade 3. Gostaram aí do templo de Salomão, gente? Quem gostou aí, faz um joinha aí, dá um glória a Deus aí. Porque realmente é muito lindo, né, o templo de Salomão. Quando você pega para estudar mesmo, lendo cada significado aí, eu tenho 2 livros aqui sobre... eu vou trazer no segundo horário aqui, na segunda aula, que no Instagram me derrubar aqui, vai dar um intervalozinho que eu vou correr lá e pegar ele para vocês verem. O tamanho do livro, que são livros dessa grossura assim, ó, só sobre o tabernáculo. 2 livros, são volume 1 e volume 2, dessa grossura assim, gente. Ó, vou trazer para vocês verem ali, tá? Tamanha preciosidade desse tabernáculo. Daqui a pouco, quando der intervalo aqui, eu corro no meu quarto ali na minha estante, pego eles e mostro para vocês 2 livros só sobre o tabernáculo. É um negócio assim emocionante. Cada fio ali, Deus falava através de cada detalhe aí. Que Deus abençoe vocês, tá? O pessoal gostou aí, então maravilha, dando glória a Deus aí. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos para a unidade 3 para a gente iniciar aqui a nossa unidade. E o Instagram daqui a pouco vai nos derrubar aqui e a gente volta. Bom, passou essa maravilha que é o templo, nós vamos entrar na unidade 3, tá? Na unidade 3 aí. Eu não falei aqui de tudo aqui, tá? Mas aqui a Bíblia está falando aqui que Deus abençoou. Eu vou fechar aqui agora e vou para o slide 3 aqui. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Bom, estou abrindo o slide 3 aqui para a gente começar. Reino dividido não subsiste. Gente, passou a inauguração do templo. Passou esse momento maravilhoso da inauguração do templo. Agora Salomão vai continuar o seu reinado. Os primeiros anos foi dedicação, 20 anos, dos primeiros 20 anos do seu reinado, foi fazendo busca, parceria para a inauguração do templo. Inaugurou o templo, vamos continuar a reinar. E aí agora ele vai reinar e vai ter os seus tropeços, né? Vai ter os seus tropeços. E com isso, pessoal, vai surgir depois novos reis. E aí a casa vai desandar. Israel tem o templo bonito, tinha a presença de Deus, mas a coisa desanda. Sabe por quê? Porque eu gostaria que vocês me acompanhassem agora. Reino dividido não subsiste. Jesus falou isso, tá? Quando alguém indagou ele sobre, dizendo que ele expulsava os demônios em nome de Beelzebub, eu falei, que é isso, gente? Um reino dividido não subsiste, tá? Então vamos ver aqui, ó. Tempos de profundas rupturas. Pega essa palavra ruptura e grifa ela aí no seu livro, tá? Eu estou na página 137, 138. Grifa ela aí de amarelo, de vermelho, passa uma caneta em volta aí, do jeito seu aí. Grifa essa palavra ruptura, tá? Por que eu estou dizendo sobre essa palavra? Essa palavra
A Bruna está dizendo que é muito grande, isso mesmo, Bruna. O estudo sobre o templo é muito grande, né? Só para você ter ideia, um estudo desse aí, nós fizemos um estudo aqui sistemático sobre o templo aqui em Divinópolis, e eu participei também em Itaúna, foram 3 meses estudando só sobre o templo, tá? Então vamos lá. Então marca essa palavra ruptura, porque essa palavra está sendo muito usada nos dias de hoje, na questão administrativa, empresarial, comercial. Hoje na tecnologia se fala muito em ruptura, tá? Romper-se com o velho, romper-se com as coisas. E no Novo Testamento essa palavra aparece, tá? Embutida naquilo que Paulo falou, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Efésios capítulo 2, capítulo 3 e 4 de Efésios, Paulo fala sobre isso, da ruptura que Deus fez através de Cristo, tá? Com o Antigo Testamento. Mas essa ruptura que vai aparecer aqui, gente, é uma ruptura com Deus, uma ruptura que eles fizeram com Deus, com a presença de Deus. Então eles romperam com a presença de Deus. E nós vamos falar dos reis que foram muito ruins na vida de Israel, tá? Os livros de reis registram, agora vamos entrar em reis aqui, tá? Os livros de reis registram os acontecimentos arrolados após Davi passar a liderança para o seu filho Salomão, que eu já falei para vocês essa história. Davi sabia que Salomão não aguentaria, não estava preparado. Então ele dá o reino, mas faz aquela promessa: haverá um justo, 2 Samuel 23 e 3, haverá um justo que dominará sobre os homens pelo poder de Deus. Tá? Então ele sabia que Salomão ia assumir, mas não ia dar conta. Então ele faz uma profecia sobre Jesus lá na frente. Mas enfim, Salomão assumiu, né? E até a chegada dos tempos de cativeiro babilônico, tá? ele assumiu aqui. Portanto, um período de aproximadamente 370 anos. Então, a partir de agora que nós vamos falar, tá? Do momento que Davi passa a liderança para Salomão até a entrada deles em Babilônia, deu-se um período de 370 anos. Nesse período foi é igual o ministério do governo que está acontecendo hoje. Todo dia troca um ministro. Naquela época, quase todo dia, quase todo mês, trocava um rei, tá? E muitos morriam na guerra, outros Deus derrubava mesmo. E vamos ver isso aqui. O que nós vamos falar aqui, o livro de Reis, tá? Abrange um período de 370 anos que vai de 931 a.C. a 561 a.C., ao século III, tá? Que a gente fala aqui. Então vamos lá. Livro dos Reis. Vamos falar do livro dos Reis. Página 139. Tá? É importante saber que a Bíblia hebraica classifica os livros em lei, profetas e escritos. Tá? Subdivide os profetas em 2 grupos. Os profetas anteriores, já falei aqui, e os posteriores, nós falamos em aulas passadas aqui. A divisão encontrada em nossas Bíblias parte da Septuaginta, tradução feita do hebraico para o grego, em Alexandria, no Egito, cerca do século III e I a.C. Então, bom, isso aqui não é o caso a gente falar, mas nós vamos falar o seguinte, página 140 aí. Quando a autoria não se sabe exatamente quem teria sido o relator dos textos de Reis. Embora Jeremias seja defendido pela tradição judaica como sendo autor das obras, outro ponto de vista apresentado ainda com insuficiência de provas é oriundo da escola deuteronomista, que pontua a redação dos livros em 2 fases distintas, por volta do ano 600 e outro por ano 500, tá? Quando o rei Josias promoveu a reforma em Judá e quando o rei Joaquim foi liberado do cativeiro babilônico. Bom, essa questão da data para nós não tem tanto peso, tá, gente? É só para história mesmo, para registro. Mas que eu gostaria de ver com vocês aqui, ó, é o que o Hill e o Walton, né, o Walton em inglês aqui, não sei falar, mas o Hill, pelo menos o Hill eu sei falar. O Hill falou o seguinte: 2 anotações históricas estão anexadas no final de 2 de Reis. A primeira, capítulo 25, verso 22 e 26, relata a nomeação de Gedalias por Nabucodonosor para o governo de Judá. Depois o assassinato de Gedalias por um grupo de conspiradores judeus liderados por Ismael entre 596 a 582. A segunda está em capítulo 25, verso 27 a 30, registra a libertação do rei Joaquim da prisão da Babilônia, após a morte do rei Nabucodonosor, em março de 562 a 561 a.C. Então nós vamos ver o seguinte: por que eu estou dando essas datas aqui? Para que se prove, tá? Essas datas, nós estamos passando essas datas aqui, porque a arqueologia ela vai descobrir algumas coisas aqui. Tá? A arqueologia encontrou alguns vestígios de coisas dessa época aqui, para comprovar que realmente esses reis existiram e que Israel nessa época era reinado por reis bons e reis maus. Tá? Outro ponto de vista apresentado ainda que com insuficiência, já falei aqui, deixa eu ver.
O livro de Reis apresenta os povos estrangeiros e seus líderes, que mantiveram relacionamento com Israel. Os povos egípcios, os arameus, os fenícios, os moabitas, edomitas, fenícios, assírios e babilônicos. É o único livro que vai mostrar o nome dos outros reis, né? O propósito de Reis é dar sequência à história que continua a trilhar seus caminhos a partir de Samuel, bem como legitimar o trono de Davi, tal enfatizado pelos profetas. Então, o objetivo do livro de Reis é dar sequência à história que começou lá em Samuel, quando ele dá posse a Saul como rei, tá? Então, vamos ver aqui. Os livros de crônicas, tá? Os livros de crônicas, tá? Ou das crônicas, né? Melhor dizendo, o livro das crônicas, compunham uma única obra no hebraico, tá? E até serem divididos pela Septuaginta em dois, tá? Conforme estudamos. Foi Jerônimo, no século IV da era cristã, que atribuiu o nome de crônicas às obras que no cânon hebraico eram chamadas de Atos dos Tempos. Olha que interessante, né? No hebraico você vai encontrar Atos dos Tempos. Por que crônicas e Atos dos Tempos? Porque é em crônicas que vai aparecer muitos reis e a forma que eles trabalhavam, tá? Então, ao passo que nós temos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, no hebraico nós temos Atos dos Tempos dos Reis, tá? Ou Palavra dos Dias, lá no Antigo Testamento, que depois Jerônimo vai traduzir para nós como crônicas. Tendo em vista que registram a história iniciada em Adão, até o desfecho da história veterotestamentária com Ciro, rei da Pérsia. Bom, quem é o autor de crônicas, gente? Levanta questionamentos, embora a tradição judaica atribua ao nosso querido personagem Esdras, tá? Por narrar fatos ocorridos após o exílio. Claro que só pode escrever após o exílio quem estava lá. Então, provavelmente, é dado a Esdras mesmo, tá, pessoal? Que fala sobre o decreto de Ciro, persa, como cita a moeda Dárico, né, cunhada por volta do ano 500, e o rei Dário, acredita-se que o escritor tenha vivido num período pós-exílico. Então, nós vamos passar isso aí, tá? Deixa eu pular aqui, que é o livro que nós vamos estudar. Na página 141, tá? Tem aí o resumo de Crônicas. Crônicas apresenta o ponto de vista sacerdotal em vez do profético. Crônicas, o enfoque nacional é mais em Judá do que em Israel. Em Crônicas, o enredo básico é mais eclesiástico do que político ou militar, tá? Diferente lá de Reis. O estilo de Crônicas é mais estatístico do que biográfico. O objetivo de Crônicas é encorajar mais do que castigar, estimular a lealdade mais do que indicar culpa. Então, se você quer estudar Crônicas, pega esse quadrinho aí, está aí na página 142, ele termina dizendo o seguinte: em Crônicas não foi enfatizada a idolatria, mas sim indiferença espiritual. Idolatria é uma coisa, indiferença espiritual é outra. Gente, qual que é a diferença? Idolatria é o ímpio que não conhece a Deus. Indiferença espiritual é aquele que conhece e finge que não conhece, tá? Essa é a diferença. Quando você lê a história de Neemias, nós vamos falar depois de Neemias, que é a reconstrução do templo, que é a lição de domingo agora, você vai ver que o povo parou por 15 anos a construção do templo. Em vez do povo batalhar pela reconstrução, não, começou a enfeitar suas casas, a construir suas casas. E Deus tratou isso no livro de Ageu como indiferença. No livro de Amós como indiferença, tá? Indiferença religiosa. E Deus puniu o povo por isso. É o que nós chamamos de apostasia, é indiferença espiritual, tá? Então vamos falar agora como é que se deu a divisão do reino. Vamos lá, Salomão morreu, tá? E o Instagram vai me derrubar aqui daqui uns 3 minutinhos, vai me derrubar e a gente volta a falar com vocês, tá bom, pessoal? Salomão morre, o reino se divide. Lembra que eu falei a questão do rei? Né? O rei morre, aí divide o templo, divide o reinado, tá? E aí a gente vai falar aí algumas questões sérias, tá? Depois da morte de Salomão. O que aconteceu após a morte de Salomão? Primeiro, conflitos entre Judá e Efraim, tá? Efraim aqui é o povo do norte, e Judá o povo do sul. Envolvimento de Salomão com mulheres estrangeiras, altos impostos e idolatria. Tudo isso contribuiu para a divisão do reino, tá, gente? Salomão se envolve com mulheres estrangeiras, aí ele vai morrer. Essas mulheres ficam e deixam herança, filhos, e os filhos querem tomar poder. Altos impostos que ele começou a cobrar, e idolatria, que ele forneceu, ele financiou a idolatria para suas esposas. Elas vinham das terras estrangeiras, principalmente a filha de Faraó, e ele permitiu que elas trouxessem deuses pagãos para dentro de Israel, tá? O Instagram vai me derrubar em 20 segundos aqui, pessoal. Vamos a 1 minutinho, eu vou buscar os livros ali, tá? Para mostrar para vocês, e a gente volta a falar das causas da divisão do reino, tá bom? 15 segundos aqui, o Instagram me derruba, 1 minutinho eu já retorno para a gente voltar a
falar da divisão do reino, tá bom? Vamos lá, em nome de Jesus.